Olá, povo abençoado, tudo bom com você? Já glorificou a Deus hoje, já deu glórias e graças a Deus por mais um dia, pela graça do Senhor que te alcançou. Se você ainda não deu glória a Deus hoje, agradeça ao Senhor. Louve o nome dele, fala, Senhor, obrigada, porque a tua graça me sustentou e eu estou aqui mais um dia e eu vou viver esse dia para a tua honra e para a tua glória. Fala aí pro Senhor. Olha, queridos, hoje vamos falar sobre jejum, né? Uma ferramenta tão essencial na nossa vida hoje em dia, né? E que pouco tem se falado, né, do jejum, mas eu quero aqui falar hoje da importância do jejum na vida de um cristão. E para começar, eu queria falar que jejum, ele não é sacrifício, né? Jejum não é sacrifício, jejum é propósito. O jejum é um propósito que você faz com Deus, né? Que a gente faz com Deus. Jejum é quando você se alimenta de algo bom, legítimo, para apropriar-se de algo muito melhor, né? Quando a gente abre mão, né, do nosso pão da terra, é, por causa do nosso pão do céu, né? O jejum é a fome de Deus, é quando você quer mais de Deus, você deseja mais do Senhor, é quando você anseia mais de Deus, você tem essa fome de Deus. Então, isso que é jejum, é se abster do alimento, né, que nutre o nosso corpo, para buscarmos comunhão com Deus, né, intimidade com Deus, né, quebrantamento, né? Ter o coração quebrantado e buscar o auxílio de Deus, né? E poder espiritual, né? Então, esse é o propósito, né? Do jejum. Jejum é quando você passa a se deleitar mais em Deus do que nas bênçãos de Deus. Esse é o sentido do propósito, né? E a gente vê que durante toda a história do povo de Deus, sempre o jejum ele foi uma prática comum, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E para embasar aquilo que eu estou falando aqui, eu vou trazer alguns textos bíblicos para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o jejum. E aqui eu quero começar, né, por um texto que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 36, no verso 9, que diz o seguinte: no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, no 9º mês, quando ele estava amedrontado pelo rei da Babilônia, os príncipes de Judá apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo de Jerusalém, como também a todo o povo que vinham da cidade de Judá e Jerusalém. Olha só a importância, né? Quando os reis de Israel, eles tinham uma batalha, e sempre existiam essas batalhas, porque o povo, eles viviam em conflitos constantes, então eles sempre estavam praticando o jejum, né? E aqui em 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 12, fala o seguinte: e assim Davi e todos os homens que estavam com ele, quando ouviram que o povo fugia da batalha, e que muitos deles caíam e morriam, e Saul e Jonatas, seu filho, também estavam mortos, prantearam, choraram, jejuaram até a tarde, por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel. Ou seja, eles prantearam, eles jejuaram, né? Eles jejuaram pelo povo, né, e pela casa de Israel. Então, quando nós estudamos a escritura, a gente vê que toda batalha, toda situação ali que exigia dos líderes, né, uma decisão importante, eles não faziam nada sem o jejum, né? Ainda aqui, ó, no livro de Reis, no capítulo 21, fala: ainda quando ele rasgou suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim?
Por isso, portanto, por quanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. O rei Acabe, né, que era um rei idólatra, casou com uma idólatra também, levou Israel a pecar. E olha só a misericórdia de Deus como que é, né? Embora aquele rei fosse um rei ímpio, casada com uma mulher ímpia também, Jezabel, o Senhor fala, olha, porque Acabe se humilhou, Acabe jejuou, ele se humilhou através do jejum diante da minha presença. Esse mal que eu tô intentando trazer, eu não vou trazer agora, né? Pela humilhação dele. Então Deus atendeu, Deus viu a humilhação dele e a humilhação dele, o jejum dele teve uma resposta. Deus respondeu o jejum dele. Aqui também, queridos, ó, em Jonas 3:4, né, fala que o povo de Nínive proclamou um jejum e pôs as vestes de saco, do principal deles até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Olha só o poder do jejum, né? Quando a mensagem chegou até Nínive, os moradores de Nínive, eles se humilharam, eles vestiram um pano de saco e eles proclamaram jejum, e queridos, até os animais. Né? Não que os animais tivessem pecado, mas o pecado do ser humano, ele sempre atinge os animais, né? Então, todos jejuaram. E são muitas passagens, né? Muitas passagens que nos fala, né? Do jejum. O próprio Jesus jejuou, os discípulos jejuaram também, né? Todos eles jejuaram. Então, o jejum, ele continua sendo, amados, uma necessidade. E hoje mais que nunca, nós precisamos do jejum. Olha só, aqui no capítulo 9 de Daniel, no versículo 3, Daniel fala assim, ó: e coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo em oração, súplica, com jejum e vestimentas de pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão e disse: ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para que aqueles que o amam e para com aqueles que guardam seus mandamentos. Meus amados, olha que incrível que é a importância do jejum, né? Em todos os tempos da história do povo de Deus, o jejum ele foi essencial para as batalhas, porque o que acontece? O jejum, a função do jejum é nos trazer a humilhação, é nos humilharmos perante Deus, nos humilharmos reconhecendo de que nós não temos poder nenhum em nós e que nós necessitamos do auxílio de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, e reconhecendo a nossa confiança, de que nós confiamos em Deus, de que nós colocamos as nossas batalhas na mão do Senhor, as nossas lutas na mão do Senhor, entendendo que o Senhor Deus, ele está pleiteando as nossas batalhas, as nossas lutas, mas para que o Senhor ele nos responda, nós precisamos mortificar a nossa carne, né? Nós precisamos buscar essa força, esse poder, e para que recebamos essa força, esse poder, precisamos fazer esse exercício de humilhação, né? Porque jejum é basicamente isso, é se humilhar, né? Quando os reis eles iam para as batalhas, eles faziam isso, eles se humilhavam perante o Senhor,
abrir o coração para o Senhor, falando: olha, Senhor, eu reconheço que nós não somos nada, que o poder é teu, que tudo provém de ti, que nessa batalha, quem batalhará não somos nós. É o Senhor que vai na frente, é o Senhor que nos dará a vitória, reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus, que Deus, ele estava no controle de tudo. E quando a mão do Senhor era com eles, eles não estavam em desobediência, o Senhor sempre lhe dava vitória, e era o Senhor sempre que lutava, né? Sempre as batalhas, quem vencia as batalhas era o Senhor, nunca foi a mão do homem, né? Sempre foi Deus. E o jejum, ele nos ajuda a ter essa consciência de que nós precisamos entregar para quem resolve, porque não há em nós poder para resolver, mas precisamos reconhecer de que o Senhor Deus é quem é o poderoso. Deus é quem tem o poder de vencer o nosso inimigo. Deus é quem tem o poder de batalhar por nós. E o jejum também, ele cria em nós uma sensibilidade, né, à voz do Espírito Santo de Deus, né, um quebrantamento, né, o nosso coração, ele fica mais quebrantado, né, o nosso espírito, ele fica fortalecido, e assim nós conseguimos estar mais perto do Senhor, né, ouvirmos a sua voz, entendermos a sua vontade e confiarmos nele, né, confiarmos de que ele está no controle e na direção de tudo, né? Quando Jesus estava com os discípulos ele foi questionado pelos mestres da lei, eles perguntaram: mestre, por que os discípulos de João, eles jejuam e os teus discípulos não jejuam, né? E Jesus fala assim, que eles não jejuam agora, né? Porque o noivo está, mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão, né? Então, Jesus deixa claro, né, que um dia ele iria partir e que a prática do jejum, ela seria necessária, né, na vida do discípulo e de todo aquele que serve a Deus, né. Aqui, quero deixar ainda mais um texto, ó, que está lá em Mateus, né, no capítulo 6, 16 a 18, que diz o seguinte: e quando não é se, ó, o texto já começa assim: e quando jejuares, não seja jejuares, não é uma hipótese, é uma afirmação, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuam, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto recompensará publicamente. Olha que incrível, né? Jesus fala assim: olha, quando vocês fizerem o jejum, que é uma prática comum na vida de vocês, não faça igual eles, né, que ficam ali entristecidos, com a cara, né, amarrada, para as pessoas, querem mostrar para as pessoas que estão fazendo jejum. Não, não, não. Jesus fala assim: vocês não façam assim. Quando vocês fizerem o jejum, faça quietinho, caladinho lá no canto. Não precisa falar para pessoas. As pessoas não precisam fazer, porque o teu Pai que está vendo, que sabe, teu Pai que vê o que tu fazes no secreto, ele vai te recompensar publicamente. Ele vai te dar a vitória publicamente. Mas o jejum, queridos, ele é tão necessário na vida da gente quanto a leitura da palavra, quanto eu acho que é até mais do que o louvor, né? Mas o jejum, ele é essencial na nossa vida. Um cristão que não ora, que não jejua, querido, não tem poder nenhum. Não há poder na vida de um cristão que não jejua e não ora. Eu digo jejua e ora por quê? Porque o jejum, ele tem que ser regado de oração também, porque jejum não é só abster de alimento físico, né? Jejum é abster de alimento físico com um propósito específico, mas é também nos dá poder espiritual, e a palavra de Deus, ela é fundamental.
nessa questão. Então, o crente que não jejua, o crente que não ora, querido, está derrotado. Essa que é a palavra. Aquele que não jejua e não ora está derrotado. Porque não vencemos batalhas sem jejum e sem oração. Porque o jejum, ele nos fortalece espiritualmente. O jejum faz com que matemos a nossa carne e revivemos o nosso espírito, né? Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele nos exalta, né? Publicamente, você se humilha na presença do Senhor, você se humilha no secreto e Deus, Ele te exalta publicamente, né? É assim que acontecia. Eles, antes das batalhas, eles se humilhavam, eles ficavam ali um período de tempo, cada jejum ele variava, né? Israel tinha os jejuns físicos, né? E tinha os jejuns ocasionais também, né? Então, eles faziam esses jejuns e quando eles faziam esse jejum, Deus dava vitória, a vitória era certa, e eles jejuavam e Deus recompensava publicamente, né, dando a vitória. E aquela vitória deles acabava se espalhando e os inimigos via a mão de Deus ali, né? De que o Deus de Israel deu vitória para aquela nação, para a nação de Israel. Então, conosco é a mesma coisa. Quando nós jejuamos, nos humilhamos, reconhecemos que Deus ele é soberano na nossa vida, que Ele é todo-poderoso para nos livrar, para batalhar as nossas batalhas. Entregamos na mão dele, fazemos a nossa parte. Então, aí Ele nos honra, nos dando vitória, né, na nossa petição. Então, que possamos. Diga aqui para mim, você já tem a prática de jejuar? Como que é a sua prática de jejum? Fala aqui para mim nos comentários. Se você que nunca fez jejum na vida ou tem alguma dúvida sobre o jejum, deixa aqui no comentário, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, louvado, engrandecido seja o teu santo e eterno nome. Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos concedidas. Obrigada por cada um dos inscritos desse canal, cada um que vem aqui ofertar o seu tempo, deixar aqui, Pai, um like, deixar aqui, Senhor Deus, o seu comentário, que tu abençoe cada um deles, Senhor Deus, que tu abençoe os lares, Senhor, que eles sejam cheios, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, que tu nos ajude, Pai, a jejuarmos mais, Senhor, a buscarmos mais, a fazermos mais a tua vontade, Senhor, a andarmos, Pai, debaixo da tua vontade, Pai. Nos dá, Senhor Deus, a tua graça, a unção e o batismo do teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco hoje, Senhor. Nos dá a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Se você não se inscreveu ainda, não se esquece. Se inscreve, deixa seu joinha, tá bom? Vamos compartilhar a palavra de Deus para que outros também recebam alimento espiritual, tá bom? Fiquem com Deus.